estamos a receber uma dose de imigração muito grande, como o país nunca recebeu na sua história, arrisco-me a dizer, inclusive tirando o século XV e XVI, arrisco-me a dizer que nunca tivemos tanta imigração. E estamos a receber uma imigração, enfim, que em alguma medida faz falta à economia nacional, mas que é uma imigração, na generalidade, com baixas qualificações, com baixos rendimentos e que muitas vezes vem até de quadrantes civilizacionais, culturais e sociais que não são bem os nossos para se enraizarem em Portugal. E por outro lado, estamos a deixar sair juventude bem formada por nós, paga por nós do ponto de vista da educação, quadros qualificados que vão, ficam, constituem família lá fora e já não voltam. Portanto, isto é um drama que tem que ser resolvido. Eu não vejo outra hipótese para manter estes jovens em Portugal se não ter uma política de salários atrativos para eles. Nós propusemos uma isenção de IRS até se prefazer os 100 mil euros e até aos 35 anos. Porquê os 100 mil euros? Porque eu acho que é importante fixarmos os jovens cá. Mas vamos imaginar um jovem jogador de futebol do Benfica ou do Porto, se ganha 1 milhão de euros por ano, não faz sentido estar isento de IRS, não é? Portanto, eis uma medida que lhes ia ter impacto na carteira, porque eles iam fazer as contas, se calhar aí já não valia tanto a pena ir para a Alemanha, porque o que iam ganhar era mais, mas o que fica ao fim do mês podia ser mais próximo, e se calhar como aqui estão próximos da família, estão no país que gostam, faria sentido. O que nós temos que fazer para estes jovens qualificados, médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, é eles sentirem ao fim do mês que têm condições não só para sobreviver, mas para viver. As empresas em Portugal não pagam mais, porque por um lado, de facto, há uma certa cultura empresarial pouco ambiciosa. Por outro lado, porque também são sufocados com impostos e com burocracia. O desafio tem que ser dar incentivos às empresas, mas não incentivos para que os donos se apropriem do dinheiro. Incentivos para que eles sejam obrigados a investir em investigação e desenvolvimento e nos novos recursos humanos. Por outro lado, não podemos deixar que estas empresas se tornem em antros de corrupção e de clientelismo, que é o que tem acontecido. Em Portugal, o problema não é a falta de dinheiro, é que o dinheiro vai sempre parar às mesmas mãos. Eu tenho 2 grandes desafios. Se vencer as eleições, uma é manter estes jovens em Portugal, fixá-los cá, e 2, que eu acho que isto era mesmo um desígnio nacional, é trazer de volta os nossos imigrantes dos anos 60 e 70. Eu sei que eles querem regressar, porque eu conheço muitos, alguns são de familiares, querem regressar, têm um gosto em familiar, em voltar. É verdade que alguns deles já têm os filhos e os netos lá e fica-lhes difícil, mas temos que lhes dar pelo menos as condições deles, se quiserem, terem cá a sua casa, voltarem, porque eles trazem-nos uma enorme riqueza. Imigrantes estão na África do Sul, nos Estados Unidos, em França. Se voltarem, eles, por um lado, já não vão onerar o sistema de pensões, porque eles estão a ser pensionistas noutro país, e trazem uma enorme riqueza para o país outra vez. Eu acho que lhes temos que dar 2 condições. Temos que lhes dar facilidade de investimento na reconstrução imobiliária, porque muitos deles querem ter outra vez uma casa de família, querem reconstruir a sua casa. Mas eu também vou mais longe. Nós temos que garantir que eles não são penalizados em termos tributários por vir para Portugal, apesar de terem descontado noutro país. Depois há outra questão, que é os outros pensionistas que estão a escolher Portugal para vir viver, os alemães, os italianos, os ingleses, etc. Ao contrário do que a esquerda portuguesa diz, e é legítimo, eu compreendo que alguns se sintam discriminados por ver que outros têm melhores condições para vir. A questão que temos que pôr é esta. Estes pensionistas só trazem vantagem a Portugal. Porque eles, se nós eventualmente lhes retirarmos alguns dos benefícios, eles pegam nas suas coisas e vão aqui para o sul de Espanha, para o lado. Ou vão para Malta, ou vão para o sul de Itália. O Algarve e outras zonas do país, mas o Algarve, nas alturas do ano não altas, digamos assim, grande parte do consumo no Algarve é destes imigrantes, destes pensionistas. Nós estamos a criar uma bomba relógio com a imigração em Portugal. Uma bomba relógio, que é, estamos a deixar entrar toda a gente para darmos a ideia que somos muito humanistas, talvez para fazermos esse ajuste de contas com a nossa história, mas ela pode ser feita de forma organizada e ordenada. Para mim, só pode vir para Portugal quem tenha contrato de trabalho. E quem tenha, ou então que venha de comunidades que já têm uma proximidade cultural com Portugal. Nós queremos reverter a extinção do CEF. Portanto, nós vamos voltar a aplicar o CEF. Ainda voltaram a ser. 2. Vamos ter cotas de imigração, em que a imigração é especialmente orientada para as necessidades laborais que existem, para garantir que as empresas portuguesas e a economia portuguesa, como aliás outros fizeram, olha, a Alemanha fez connosco nos anos 70, é preciso imigrantes, mas para estas áreas, para o trabalho agrícola, para a restauração, para os serviços, para as tecnológicas, etc. Ou seja, uma imigração orientada e não descontrolada. 3. Garantir que há especial controle de imigração sobre determinados países. O que fica bem é dizer, são todos iguais, são seres humanos. Isso é a conversa bonita da esquerda. A verdade é que as pessoas percebem
não é o mesmo vir do Afeganistão ou vir de Espanha. Não estou a dizer que o afegão é menos que o espanhol. Estou a dizer é que temos que ter determinada preocupação e cuidado com pessoas que vêm de zonas do mundo que estão em conflito, conflitos permanentes há muitos anos, onde o fundamentalismo religioso se tem alastrado muito e onde o fenómeno terrorista também se pode ter infiltrado. Os franceses não tinham nenhum exemplo nos anos 70 e 80 e 90. Nós temos o dos franceses e o dos belgas. Se não aprendermos com eles, eu acho que é um mau exemplo. Eu vou a Bruxelas hoje, saio do centro de Bruxelas e, sinceramente, há ruas que me parecem Islamabad. Eu não quero que isso aconteça em Lisboa. Não faz sentido nós estarmos a dizer ao mundo inteiro que pode vir para Portugal tratar-se e os nossos imigrantes não poderem vir cá tratar-se. É uma questão simples de justiça. Portanto, eu acho que o Governo vai mudar nisso. Eu, pelo menos, tive a garantia do Ministro que isso ia acontecer, mas não fiquei convencido. E, portanto, vai ser uma das questões em debate nesta campanha eleitoral. Não faz sentido nenhum que alguém venha para cá com o único objetivo e propósito de ser tratado e de se tratar com o sistema de saúde português. Quer dizer, uma coisa é países pobres com quem nós temos acordos e que, fazemos a nossa função. Agora, por amor de Deus, não me digam que os norte-americanos não podem dar condições de saúde aos seus, ou que os italianos não podem, ou que os alemães não podem. Portanto, este turismo de saúde tem que acabar. Ou então tem que ser regulado para que eles paguem. Ou se eles não puderem pagar, que o Estado deles paga Portugal. Esta imigração agora, em Inglaterra, na Alemanha, não tem muitos deles médicos de família. Ora, dá a ideia de que o Governo está a querer fazer maquilhagem com os números e por isso está a usar os nossos imigrantes como o primeiro bode expiatório. E o que me custa ver é que nós, se tivermos que escolher entre estrangeiros e portugueses, estamos a dar prevalência aos estrangeiros em detrimento dos portugueses. Nós vamos fazer ao contrário. Se alguém tiver que ficar sem médico de família, primeiro serão os imigrantes e só depois os nossos emigrantes. É numa escala de prioridades, não tem a ver com discriminação nem com xenofobia. É primeiro os nossos, depois os outros. Nós queremos mesmo pôr pessoas que estão ligadas às comunidades. E a minha preocupação foi ter pessoas credíveis, que as pessoas reconhecessem e que tenham propostas para as comunidades, que acompanhem as comunidades. Não é como o PS, que vai para o Augusto Santos Silva, que é presidente aqui da Assembleia, candidato pelas comunidades. Quer dizer, o que é que o Augusto Santos Silva sabe das comunidades? Sabe mesmo que eu, vai lá de vez em quando. Agora, nós podemos ter pessoas de lá que conheçam os problemas para virem para a Assembleia da República e falarem dos problemas das comunidades. O Zé Quino, como a gente lhe chama, tem uma experiência muito interessante. É de alguém que foi sem nada e que fez a vida, criou empresas, criou riqueza, a partir do nada. Isto devia ser um exemplo para nós. Não é? De que nem sempre as qualificações académicas são tudo. Às vezes é a vida, a experiência, o trabalho, a perspicácia, a vontade. O Zé Quino não precisa disto para nada. O Zé Quino hoje tem a vida feita, fez-se por ele, hoje é um grande empresário. Mas tem a vontade de deixar as comunidades um bocadinho melhor do que as encontrou quando teve que partir. Para mim esse foi o critério decisivo. Muitos sentem que o voto não serve para nada. Sei que tivemos a banhada do que aconteceu nas últimas eleições em 2022, mas pedir-vos a paciência e o esforço de ir votar, porque se não forem, as coisas nunca mudarão. E eu sei que muitos hoje dizem, chega é a alternativa, tem que haver uma solução, tem que haver uma alternativa. Mas se não forem votar, isso não vai acontecer. Vão ganhar os mesmos de sempre, com as mesmas soluções de sempre. Portanto, o apelo é, desta vez saiam de casa, votem mesmo com algum sacrifício, porque vão contribuir para uma mudança que as sondagens dizem que pode estar a acontecer em Portugal. O que nunca faremos é viabilizar um governo do Partido Socialista. Eu quero deixar isso claro, para que ninguém vote ou engane. As pessoas, quando votarem, sabem que o Chega não viabilizará um governo socialista. Ao contrário do que disse a AD, que estava disposta a viabilizar um governo do PS. Quer dizer, andámos anos a dizer que o PS tem feito tudo mal. E vamos viabilizar um governo do PS, connosco não contam para isso. Se houver uma maioria à direita, nós vamos lutar para formar um governo alternativo. Se não houver, e o PS vencer e conseguir uma maioria de esquerda, eu acho que as pessoas estão fartas e querem mudança e autenticidade. Ninguém ia compreender que eu agora adaptasse o meu discurso só por causa de eleições. As pessoas têm que perceber que há momentos na vida que é preciso fazer escolhas e mudanças. Gostam, não gostam. Isso é o que os outros políticos fazem, adaptam-se a cada circunstância. Isto é o que eu defendo, foi isto que eu defendi sempre e não vou mudar isso só porque temos eleições à porta. Quem não gostar, não vota.